tudo bom com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante que a gente precisa despertar, né? Que é um alerta para a nossa saúde, para quem tem filhos também, e para quem tem algum problema de saúde, e não só para isso, para a gente ver o quanto o mundo está nos adoecendo. A gente acredita que em algumas opções que vêm das indústrias de alimentos ou as farmacêuticas estão ali para ajudar a gente, né? Com um remedinho para alguma coisa, um alimento diferenciado, mas a gente não vê o problema que vai nos causar, né? Utilizando, consumindo ao longo do tempo. Eu vou falar para vocês da indústria alimentícia, da farmacêutica e dos agrotóxicos, porque as três estão ligadas. Não sei se vocês sabem, a indústria farmacêutica, algumas delas detêm também patentes de agrotóxicos. Agrotóxico tipo a Syngenta, a Bayer, que também tem a indústria farmacêutica, né? Tem vários farmácias que produzem, né, os remédios, e com isso elas têm também detêm a patente de alguns agrotóxicos, não só de um, de vários. E a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, o ranking mundial de agrotóxico, de consumo de agrotóxicos mundial, o Brasil ganha. E aqui no Brasil, a gente sabe que está em disparado todos os anos, em qualquer governo, isso não é nesse, no outro, naquele outro, há décadas se libera agrotóxicos ou insumos, né, para produção de agrotóxicos, porque em um agrotóxico você pode conter vários ingredientes, que um deles pode ser um ou dois tipos de agrotóxicos, aí se torna potente. E aqui no Brasil, infelizmente, o consumo é desenfreado. Há uns 2, 3 anos atrás foi liberado o IPI dos agrotóxicos para poder reduzir o valor deles e os agricultores ter um acesso, né, mais rápido, melhor, para não ter tanto problema assim. É um assunto problemático, a gente, nas redes sociais a gente não pode falar muito sobre isso, porque as nossas, principalmente quando você faz uma postagem, né, Instagram ou Facebook, as postagens caem, então é problemático, mas eu tô trazendo aqui para vocês no YouTube esse vídeo, porque a gente precisa sim trazer esse alerta, porque é um alerta para nossa saúde, é um alerta para a gente poder despertar na hora das compras, é um alerta sim para quem tem filhos. Nossos alimentos industrializados estão sim contaminados por agrotóxicos. Aí você pega e consome um alimento convencional, cheio de agrotóxico. Um alimento tem mais de 3, 4, 5 tipos de agrotóxicos, se vocês não têm essa dimensão. É isso mesmo, são mais de 3, 4 tipos de agrotóxico em um único alimento, mesmo o alimento industrializado. O bolinho do seu filho, o pão, o molho de tomate, qualquer tipo, fora os insumos químicos, né? Corantes, acidulantes, conservantes e tudo mais, e mais os agrotóxicos. Então, essas três indústrias, elas estão interligadas. Quando a gente começa lá pelo pilar do agrotóxico, a empresa, vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo da Bayer, ela produz um agrotóxico, né? Ela formula tudo para combater tal praga, tal inseto, para manter aquela plantação mais fértil e crescer mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que tipo de doença vai acometer a pessoa. Então, ali ela já faz uma pesquisa, ela já faz todo um trabalho por trás para poder amparar, vamos dizer, aquela pessoa que vai adoecer de um problema de estômago, um problema intestinal, uma dor de cabeça, um problema muito mais sério, porque a gente sabe que há vários agrotóxicos que, infelizmente, eles desenvolvem câncer, tá? E isso a gente deixa para um próximo vídeo, porque é muito sério, principalmente com os agricultores. Então, quando ela produz o agrotóxico, ela já está produzindo também, junto com as Big Pharmas,
né, as farmacêuticas, o remédio para combater o dano que vai causar aquele indivíduo, aquele consumidor. E com isso, a indústria alimentícia está no meio, porque ela está no meio, realmente, literalmente no meio. A indústria farmacêutica, a indústria do agrotóxico está numa ponta, a farmacêutica está na outra, a alimentícia está no meio. Por quê? Porque primeiro você produz o agrotóxico, você vai produzir o alimento e depois você vai produzir o remédio para combater o problema que aquele indivíduo terá no futuro. Pode ser um problema não tão rápido, vai levando ao longo de alguns anos, ou pode ser um problema sério, que pode ser um câncer, de repente, que você não vai saber porquê, o médico não vai dizer porquê, mas infelizmente pode vir já um câncer direto. Então, essas três indústrias, elas estão sim ligadas, a gente não sabe dizer qual é o dano que ela causa, a proporção, que a gente sabe que é grande, mas não tem assim a dimensão, porque ninguém tem esse alerta, ninguém se preocupa, se interessa em pegar esses dados, e a gente está aqui para isso, que a Big Pharma, na pandemia, né, que a gente passou por essa situação trágica, as Big Pharmas receberam bilhões, elas cresceram absurdamente. E hoje a gente vê farmácias em cada esquina, você pode ver isso no seu bairro, em cada esquina tem uma farmácia, né? Na nossa localização, aqui na nossa localidade, no nosso bairro, tem o que? 3, 4 em um raio de não sei quantos quilômetros, 3, 2 quilômetros, ou não sei, não tem muita proporção assim, mas é mais ou menos isso. Então, você vê o quanto as pessoas acabam sendo dependentes dos remédios. O que a indústria farmacêutica, a indústria do agroquímico faz é surreal. E a indústria alimentícia, infelizmente, também está na mão dessas empresas que, infelizmente, adoecem as pessoas. As indústrias alimentícias, elas produzem, né, aqueles alimentos saborosos, palatáveis, principalmente para as crianças ou para quem gosta muito doce também. Fica aquele sabor crocante, docinho, para quê? Para te deixar dependente daquilo. E aquilo vai te adoecer. Tem agrotóxico? Tem. O bolinho, o biscoito, o pão, a bolacha, o macarrão, tudo é derivado de algum grão. Aquele grão foi produzido com agrotóxico, né? Aí você adoece, só que aí vem a farmacêutica e tem um remedinho para sua dor de cabeça, a sua dor de barriga, o seu mal-estar, a sua gastrite, a sua pressão alta, né? O sódio em demasia faz mal. A gente sabe que os produtos alimentícios são carregados de insumos químicos, corantes, acidulantes, conservantes e tudo mais que a gente já sabe de tranqueira, que trazem um dano danado para o nosso organismo. Então a gente tem que começar a fugir dessa indústria. Eu vou dizer para você que é fácil? Não, não é fácil. É questão de hábito, né? A gente começar a repensar as nossas escolhas, você começar a entender um pouquinho mais desse triângulo das bermudas que eu digo, né? Porque o triângulo das bermudas é uma coisa obscura, e é isso mesmo, no meu conceito é isso, é um triângulo obscuro, onde você tem as pontas, né? As indústrias que querem cada vez mais segurar o consumidor, né? Manter o consumidor preso de alguma forma, mas adoecendo ele, né? Da maneira que você consome o alimento cheio de agrotóxico e de químicos, você tem a farmacêutica que vai, entre aspas, sanar o seu problema, e você fica dependente de remédio. É isso que elas querem, que você fique dependente de remédios a vida inteira. Tá aí, quem não entendeu isso na pandemia tem que entender agora, porque senão vai ficar refém pro resto da vida. Então são indústrias que não pensam no bem-estar, né? Principalmente quando a gente fala de alimentos. É uma indústria que não pensa no seu bem-estar, ela pensa em quê? Em te pegar pelos olhos. Ela não pensa no valor nutricional daquele alimento. Você vê, o que a gente tem que aprender também é ler rótulos, leia rótulos, né?
você saber identificar quais são os ingredientes que estão ali naqueles alimentos que você está comprando é muito importante. Corante, acidulante, emulsificante, edulcorante, sódio, vê a porcentagem, foge desses alimentos, né? Os primeiros, quando você olhar no rótulo, os primeiros ingredientes são os que estão em maior quantidade. Os que estão já abaixo são os que estão em menos quantidade, mas independe disso para um alimento industrializado, né? A gente precisa fugir de produtos industrializados. A gente dá um exemplo, vamos supor, você olha um produto ultraprocessado e um processado. O alimento processado é aquele que teve menos impacto. Vamos dar o exemplo do atum. O atum você foi lá, né, pegou lá no mar, limpou ele, né, eles fazem todo o processo, né, lá na indústria e põe na latinha. Esse é um alimento processado, né, um mínimo de interferência da indústria. Então, ele é um alimento processado. Um alimento ultraprocessado é aquele que jamais você vai encontrar na natureza. Vamos dar um exemplo dos frangos empanados. Você pega o frango, você praticamente não é frango aquilo que você consome, né, empanado, nem a salsicha, porque ela não é uma carne, aquilo é vários restos de carne. Se você vê a produção da salsicha, da batatinha, você não consome, você não come. No nosso Instagram tem um vídeo sobre a batatinha, dá uma passada lá no rio, você vai dar uma olhada, você vai ver o quanto vai impactar a tua opinião sobre o consumo de batatinha frita. Então, a salsicha, esse frango empanado, ele é um ultraprocessado, porque você não encontra na natureza, você não pegou, você vai encontrar um frango empanado na natureza, você não vai encontrar. Você pegou o frango, você cortou, misturou com um monte de coisa, pôs acidulante, pôs edulcorante, porque ele não é daquela cor, você mudou o sabor dele, você transformou aquele frango em um outro tipo de alimento, que é um produto alimentício. Então, ele se transformou em um produto alimentício. Aí, esse produto, ele é ultraprocessado, entendeu? Então, a gente precisa começar a distinguir o que é um alimento processado e ultraprocessado. E, óbvio, o alimento in natura. O alimento in natura é a carne, a gente precisa ser dependente dos alimentos in natura. In natura é tudo aquilo que você encontra na forma natural, que é o hortifruti, né? Frutas, verduras e legumes, os ovos, o leite, entre aspas, dependendo do leite, né? A gente tem que parar de consumir leite de caixinha também, que ele não, se você for ver o quanto tem de leite ali, você não toma. É mais insumos químicos do que o leite em si. Se vocês tiverem a oportunidade de ter acesso a leite cru, mel cru, é o melhor alimento que tem. E quando não consuma leite, ou vá para o leite A2, que ele é menos alergênico para o corpo, mas assim mesmo ele é leite, como os médicos dizem, nós não somos bezerro, né? Não precisamos de leite, já tomamos leite quando nascemos lá, né? Amamentados. Depois você não consome mais, uma recaída aqui e ali não tem problema, mas ser dependente de leite faz mal. Vários problemas, vários estudos já mostram que a microbiota intestinal é impactada, a imunidade é impactada, alergias e tudo mais. Então, tentem consumir os alimentos in natura, seja dependente de açougue, de feiras, né? E se for no supermercado, se atente aos rótulos dos alimentos, porque essas três indústrias, elas estão aí para nos manter dependentes deles, né? A agroquímicos, né? Junto com as farmacêuticas e a indústria alimentícia. Infelizmente elas não pensam no consumidor, em melhorar a alimentação, principalmente de crianças, idosos e pessoas que são acometidas por algum problema de saúde, né? Essas pessoas precisam de mais nutrição e infelizmente a gente vê isso nos hospitais. Eu acompanhei muito tempo minha mãe em hospital. Isso é um relato, por isso que eu falo, a Bem que Faz Orgânicos está aqui por um propósito. Tudo que eu trago para vocês já vivenciei. E quando eu decidi falar sobre essas três, esse triângulo das Bermudas, né, que alimenta farmacêuticas, a agroindústria e os produtos alimentícios, né, eu vivi isso na pele com a minha mãe, porque a minha mãe ficou muitos anos vindo e indo de médicos, de hospitais, internações, e eu era a filha que acompanhava ela em todas as internações. Nós chegamos a ficar internadas durante um mês quase, né, quase perto do Natal, há 2 anos atrás.
E eu via, né, eu olhava aquela alimentação que vinha, né, no café da manhã dela, no almoço, no lanche da tarde, né, e na janta, eu me assustava, porque aquilo não era um alimento para uma pessoa que está se recuperando. A gente precisa perceber essas pequenas coisas. A indústria alimentícia tá colocando, um hospital tá pegando a indústria alimentícia para manter os pacientes mais doentes ainda. Se você tá ali para se recuperar, você não pode ter um suco de caixinha, um todinho, né, um achocolatado, nem queria falar marca, mas falei, um achocolatado, um biscoito de pacotinho cheio de açúcar, margarina de potinho. Isso é lamentável. Margarina não é comida, não é alimento. Margarina é um produto ultraprocessado que faz um mal danado para a nossa saúde. Tá aí estudos científicos, relatos de pacientes, médicos atestando de que a margarina é uma porcaria, e é realmente. Não existe nenhum nutriente ali, a não ser te adoecer, igual os óleos vegetais, né, de grãos. Então, quando você passa por uma situação dessa, que você está dentro do hospital e vê o tipo de alimentação que está colocando, que está dando, que está oferecendo para um paciente, você vê, realmente é lamentável, é triste o que essas 3 indústrias fazem com as pessoas. Dentro do hospital você espera o quê? Uma alimentação que te recupere, que te dê força, que te nutra, para você sair de lá melhor. Mas ao contrário, eles te trazem pãozinho francês, te trazem os biscoitinhos de pacote, margarina, geleia. E para minha mãe, que era pré-diabética, aonde já se viu, óbvio que eu não dava, mas eu tô mostrando para vocês, relatando o que acontecia dentro do hospital. Suco de caixinha, sabe? Então, o almoço ainda dava uma aliviada, né? Porque vinha a sopinha, vinha arroz branco, que não é comida para quem está se recuperando, e principalmente para quem tem uma pré-diabetes, né? Porque ele é um açúcar puro, amido puro, não tem nutriente nenhum. Então, lá vai, né? Você ainda releva o almoço e a janta de vez em quando. Mas o resto, o café da manhã, que é a primeira refeição, que é principal, e mais o lanche da tarde, era péssimo. Fora que tinha entope de remédio a todo momento. A indústria farmacêutica, né, as big pharmas dentro de hospitais, elas lucram absurdamente, assim, eu não sei nem os números, né, não trouxe aqui números para vocês, mas eu estou trazendo relato. Quem já passou por uma situação dessa e acompanhou pai, mãe, filho, marido, alguém no hospital por um longo período, sabe o que eu estou falando. E a gente não pode mais permitir isso. A gente é responsável pela nossa saúde. A gente precisa tomar conta da nossa saúde e tomar rédeas da nossa saúde. A gente não pode deixar que as indústrias farmacêuticas, a indústria alimentícia e os agroquímicos, junto com as farmacêuticas, óbvio, tomem conta da nossa saúde. É nosso dever dizer não. Vai no supermercado, diga não à margarina, não compre. Eu vejo requeijão, aqueles patezinho, leite de caixinha, aqueles cereais matinais, né, para as crianças, bala, doce, biscoito recheado. Gente, isso tudo adoece vocês. Se vocês tivessem a dimensão do mal que traz, ele eleva a pressão, problemas gastrointestinais, desregula a tireoide, traz problemas hormonais, problemas de pele, dependência do açúcar. Você dificilmente vai parar, né, de consumir, porque você fica dependente. E isso que eu não estou falando de refrigerante. Eu não consumo refrigerante há mais de 20 anos. Foi a última vez, foi numa festinha do meu filho, quando ele fez acho que 7, 8 anos. Hoje ele tem 27 anos. Então, eu não ponho mais refrigerante na minha boca. Água com gás eu também não gosto, então eu não consumo nada, não tomo. Se vocês soubessem o malefício dos refrigerantes que contém o corante caramelo, ele traz câncer. Eu não vou dizer a marca, não quero ficar fazendo propaganda de marca nenhuma, porque eu sou contra todos esses produtos ultraprocessados, principalmente refrigerante para criança.
Festa infantil não tem que ter refrigerante, não tem, a criança fica dependente, já foi dito isso, igual o açúcar, ele te deixa dependente do produto alimentício. Sem contar que ele destrói os ossos, né? O cálcio que iria para os ossos não vai. Né? Ele inibe essa absorção de cálcio. Aí mais lá na frente, essa criança vai se tornar um adulto com problema ósseo, com osteoporose e todos os problemas que a gente já sabe. E hoje a gente vê adultos com problemas de saúde sério e você pergunta como foi a alimentação desse adulto, né? Quantos de medicamento ele tomou? Tudo isso vira uma bola de neve lá na frente. Então, essas três indústrias, a indústria alimentícia, as Big Pharmas e a agroquímica, tá ali para adoecer a gente. E elas estão de mãos dadas. Isso é mundial, não é só no Brasil. Isso, infelizmente, é mundial. Se eu não me engano, eu não tenho tanta certeza assim, não sei se é a Bayer, a Syngenta, ela tem a sede dela na Suíça, eu não tenho muita certeza disso, e alguma coisa da Alemanha. Então, elas vêm lá de fora. Então, para falar dos agrotóxicos, tudo que é porcaria de agrotóxico, porque é uma porcaria, né? São químicas, lá fora não entra, né? Na Europa são banidos, nos Estados Unidos pior ainda. Só que entra aqui no Brasil. Então tudo que as porcarias não entram lá, eles trazem para cá. E aqui o governo libera isenta IPI, isenta imposto de não sei o que, para facilitar a entrada desses agrotóxicos aqui no Brasil. Remédio, eu não posso nem, né, aqui em casa a gente não consome remédio, mas quando minha mãe, né, eu passei esse período com ela, eu vi o quanto de remédio, o quanto de medicamento, e hoje você vê a máfia dessas indústrias, né, as Big Pharmas, é nojento. Quando você sabe, por isso que eu agradeço muito a Deus por Ele ter me dado esse propósito, esse caminho dos orgânicos, porque quando você se depara em algumas situações ou assuntos que você ouve, que você lê sobre a indústria farmacêutica, relato de médicos, de que eles fazem grandes eventos, grandes congressos, né? Convidam médicos renomados, ou não precisa ser tanto, pagam viagens, pagam hotéis, para chegar lá e eles terem toda uma conversa, todo um trabalho de que quando eles voltam, né, para a cidade deles, eles vão prescrever, eles ganham uma porcentagem, eles ganham premiações, eles ganham alguma coisa a cada não sei quanto eles prescreverem aquele remédio daquele laboratório, né, daquela farmacêutica. Então é nojento, é uma coisa asquerosa, é uma coisa que você não imagina onde já se viu, né, a indústria farmacêutica, né, com associações de médicos e comitês se aliarem a isso. Nunca foi pela nossa saúde, pela saúde da sua família, pela saúde do povo, nunca foi. Foi sempre pensando neles, no benefício deles. Quem sabe um pouquinho mais e já leu um pouco mais sobre a família Rockefeller, Rothschild, lá em 1800 e pouco, eles aboliram, né, da Faculdade de Medicina, né, dos Estados Unidos e de outros lugares, a prescrição, né, as matérias onde se falava muito de saúde, o cuidar da saúde com remédios naturais, homeopatia e tudo mais. Isso foi abolido, né, foi tirado da sala de aula, né, do curso de medicina. Por quê? Porque era o que curava as pessoas, era o que usava para a saúde, né, cuidava realmente, restabelecia a saúde das pessoas. E eles viram que eles não iam ganhar nada com isso, porque você não pode patentear um produto natural, né, uma erva ou alguma outra coisa desse tipo. E aí eles abolindo isso, eles começaram a interferir e cada vez mais colocar dentro do curso de medicina as Big Pharmas, né? Eu não me aprofundei muito como foi, né? Mas tem esse relato. Então você começa eu li bastante, mas eu não vou me aprofundar sobre isso agora, mas eu li bastante sobre isso e você vê o quanto é nojento, o quanto é asqueroso, o quanto eles não estão nem aí para sua saúde. Então por isso que eu falo para vocês, cuidado com o que vocês comem, cuidado com a dependência de medicação.
Sem contar que o remédio, a própria palavra já diz, remedia o problema, ele não cura nada. O médico que, quando você entra na sala e em vez de conversar com você, perguntar sobre os seus sintomas, o que você tem, o que você come, você pratica atividade física, qual que é a sua família, como que alguém tem problema de saúde, não, ele pergunta alguma coisa, já você tem isso, aquilo, já te prescreve um remédio, foge dele. Você não é obrigada a aceitar aquele tipo de conduta médica. Vá para outro que realmente está preocupado com a sua saúde. Ele quer saber quais são os seus sintomas, o porquê você está daquele jeito, quais são suas queixas. Isso é medicina funcional integrativa. Então, eu tô aqui também para dizer isso para vocês, fujam dos médicos convencionais, porque eles estão acumulados com as indústrias farmacêuticas, Big Pharmas, esses comitês, né, que a gente vê, esses congressos. Eles estão ali para prescrever medicamento, né? E quanto mais alopático eles prescreverem, mais eles ganham. Enquanto a indústria agroquímica está junto com eles também. Então fujam deles. Busquem a medicina funcional integrativa, onde ela olha o indivíduo por um todo, né? A sua parte física, a parte emocional, a sua parte espiritual também, está tudo interligado. Então, quando você é outro tipo de conduta, outro tipo de abordagem, é mais humanizada. Então, a gente precisa também mudar esse pensamento das condutas de antigamente, né? De que o médico convencional é aquilo ali. Não, não e não. Mudem, pessoal. Essas 3 indústrias só estão aí para adoecer vocês. Então, fiquem atentos, leiam mais os rótulos, busquem mais informação sobre o alimento. A maioria dos alimentos estão aí para nos tornar dependentes deles. Quanto mais você come, mais você quer comer, porque cada vez mais a gente vê pessoas obesas, crianças obesas, com pouca idade, já começando a ter problema de pressão, problema de saúde, problema de coração, né? Então é triste ver isso. Então fica esse alerta aqui para vocês, leiam mais os rótulos, busquem se alimentar de uma forma mais natural, busquem por alimentos orgânicos. Nós estamos aqui para ajudar vocês, por isso a preocupação de pensar em fazer um vídeo dessa proporção para vocês, por mais que seja um pouco difícil essa transição, mas tentem fazer sim, vale muito a pena, porque é a nossa saúde. É aquilo que eu falei, a indústria farmacêutica, a agroquímica e a alimentícia, elas não vão se preocupar com vocês quando vocês adoecerem, vão se preocupar te dando remédio. Isso não é preocupação, isso não é querer saber se você vai estar melhor ou não, é te manter dependente mais uma vez do sistema. Não se esqueçam disso, é um sistema, tá? Que quer segurar vocês para o resto da vida. Então, leiam mais rótulos, busquem por uma alimentação mais natural possível, eliminem os ultraprocessados, poucos, né? Eliminem bebidas açucaradas, refrigerante principalmente, cuidem da alimentação das nossas crianças, elas precisam ter contato com alimentos naturais desde pequenos, né? Para sentirem o prazer da comida, ver a comida de verdade, saborear, pegar a comida, sentir o gosto de uma comida natural, e porque isso perpetua, isso fica no paladar da criança. Não ofereçam já nos primeiros meses de alimentação da criança alimentos ultraprocessados, biscoito, refrigerante, balinha, docinho. Isso não existe. A criança nunca vai, ela vai comer lá na frente o que você der para ela desde os primeiros meses da alimentação, né? Então, introduza a alimentação natural, nada de comidinha de potinho, comida industrializada, nada, faça a própria alimentação da sua criança ali, com proteínas, com frutas, né, alimentos que vão nutrir essa criança. Então fique esse alerta aqui meu para vocês, eu sou mãe também, fui filha, cuidei da minha mãe por muito tempo, vivi dentro do hospital por muitos anos, senti na pele a dor de não poder fazer nada quando você está no hospital e a alimentação é precária, né? É uma alimentação que adoece mais do que cuida, você sai de lá doente. Cuidei da alimentação do meu filho, hoje, graças a Deus, ele é uma pessoa saudável, e me preocupo com a alimentação também das outras pessoas, por isso que nós estamos aqui, com esse propósito, junto com a Bem que Faz, a despertar vocês, tirarem vocês desse sistema, tá? Que é a indústria alimentícia,
a indústria da farmacêutica e a indústria agroquímica, tá? Que é o Triângulo das Bermudas, o triângulo que te joga para o abismo. Então, repensem na alimentação de vocês, nas escolhas de vocês. E a gente está aqui para ajudar vocês no que precisar. Já deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho para você receber as notificações de mais vídeos. E se você gostou, compartilha com alguém, porque a gente está aqui para ajudar quanto mais pessoas a gente puder. E eu agradeço você que conseguiu e ficou aqui comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe.